Olá, bem-vindos ao Universo Reiki. Eu sou a Bibiana Souza, terapeuta holística, e se você sente afinidade com a minha energia, aqui é o seu lugar. Quero começar o programa agradecendo as mensagens de carinho, as mensagens, o retorno com o assunto que eu tratei na semana passada, no primeiro programa. Fico muito feliz e isso me desperta uma sensação de que a humanidade e as pessoas estão tendo mais cuidado e carinho com as suas próprias emoções, né? Quando a gente pode estar num canal de TV falando sobre esses assuntos energéticos, falando sobre esse cuidado com o todo que nós somos, o planeta e os seres vivos que estão aqui com a gente só tem a ganhar. Então isso é muito importante, podermos falar sobre isso e ter esse retorno também de que as pessoas estão se conscientizando, estão buscando uma qualidade de vida, estão buscando entender as suas emoções e buscando também evoluir e ajudar, né, outras pessoas e ajudar o meio em que elas vivem. Então, eu agradeço a todos vocês que me deram esse retorno pelo incentivo e pelo apoio. Eu quero começar então o assunto de hoje do nosso programa, e é um assunto que foi muito recorrente, né, na minha semana de trabalho, nas minhas conversas com familiares, com os amigos, enfim, que é a questão da ansiedade. Né? Então, muitos relatos de ansiedade, muitos relatos desse nervosismo e dessa angústia que a ansiedade traz para dentro da gente, né? Então, primeiramente, a gente não pode fugir da nossa realidade. Por mais que a gente esteja cansado de ouvir falar dessa pandemia e dessa condição mundial que a gente está vivendo, essa é a nossa realidade do momento. Né? E ela afeta a nossa vida em N formas. Por mais que já faça alguns meses que a gente está vivendo isso, a gente ainda não se acostumou, né? Então, a gente está cansado de falar sobre, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar tudo que está acontecendo e como isso está afetando a nossa vida. Então, é muito desafiador a gente viver esse momento e não se deixar abalar por isso, de alguma forma, né? Então, a gente está sofrendo com a incerteza da nossa saúde, a gente está sofrendo com a incerteza dos nossos empregos, a gente está sofrendo com a incerteza dos nossos negócios, a gente está sofrendo com a incerteza das nossas famílias, porque a gente não sabe quando a gente vai poder visitar as outras pessoas, quando a gente vai poder se reunir com os nossos amigos, quando a gente vai poder voltar a trabalhar, né? Quando a gente vai poder voltar a investir no nosso trabalho. Então, obviamente que todas essas incertezas vão trazer um mix de emoções para a nossa vida e que é realmente desafiador lidar com isso, tá? Então, o que é a ansiedade? Para a gente entender um pouquinho, para ver se tu te encaixa e te identifica com esse sentimento. Então, a ansiedade, ela pode ser um apego muito profundo ao passado, né? Situações que já aconteceram, quando a pessoa fica remoendo muito aquilo, quando a pessoa não supera alguma situação que viveu algum tempo atrás, isso gera ansiedade. O apego a uma realidade que não existe mais, né? Como eu falei antes, a gente não pode ignorar a pandemia. E a gente não pode ignorar o quanto isso nos afeta. Mas estar apegado àquilo, à vida de antes de eu ter que me adaptar a esse momento, gera ansiedade. E não faz bem, né? Faz com que a gente trave a nossa vida e não consiga fluir, um bem-estar, uma qualidade de vida. E a ansiedade pode ser também o apego ao futuro. O que é o futuro? O futuro não existe.
porque ele não chegou. Então é um apego excessivo àquilo que ainda não existe. Então isso também gera um incômodo, uma necessidade de ter controle àquilo que não existe. Se não existe, eu não tenho controle. E aí tu fica naquele fluxo. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber como vai ser. Mas eu não consigo. Porque não cabe a mim nesse momento saber. Eu posso sim tomar algumas atitudes e fazer algumas escolhas que me levem rumo ao futuro que eu quero. Posso e devo. Mas querer controlar isso de maneira excessiva e se apegar. Então, eu comentei, né? O apego excessivo ao futuro é se apegar excessivamente àquilo que não existe. E isso gera, sim, um estresse, isso gera, sim, uma ansiedade. Então, essa é a realidade de grande parte das pessoas nesse momento, tá? Então, primeiro eu quero que vocês entendam que é comum a gente estar nesse conflito. Nós somos seres humanos, nós temos pensamentos, emoções, medos, enfim, desejos, e é extremamente comum que a gente sinta isso. Não pensem que quem trabalha com as terapias energéticas é uma pessoa que está bloqueada de sentir esse tipo de coisa, ansiedade, angústia e medo, tá? Não é assim que funciona. Às vezes eu escuto muito as pessoas falarem assim, né? Nossa, tu trabalha com reiki, tu deve ser muito zen, né? E aí eu fico imaginando a minha mãe e o meu namorado ouvindo isso e pensando, nossa, muito zen. E os meus alunos também, porque eles me conhecem bem, né? Então, não tem como a gente ser zen o 100% do tempo, porque nós somos humanos. Então, quem trabalha com essas energias também sente isso. Mesmo colocando em prática muitas coisas. Só que o que acontece de diferente? A gente aprende técnicas, que eu vou ensinar vocês hoje, e a gente coloca em prática na nossa vida para que essas emoções não controlem a gente e que a gente passe a controlar elas, entender elas e lidar com elas. Por isso que eu digo, é comum sentirmos essas emoções, porém, existem N formas da gente cuidar delas, e cuidar delas é cuidar de nós. É amor próprio, é responsabilidade, é dedicação e disciplina, né? Então as coisas, esse cuidado ele não acontece, né, como mágica, a gente precisa se dedicar sim. Então com essas práticas energéticas que eu vou ensinar vocês hoje, a gente faz o quê? A gente eleva a nossa vibração. Vou explicar para vocês como é que funciona. Nós temos um corpo físico, já falei sobre isso aqui e eu acho que eu vou falar todos os programas, porque pra gente entender é mais fácil dessa forma. Nós temos um corpo físico e nós temos um corpos astrais, tá? Ao redor da gente. Então, a gente pode chamar de corpos energéticos, de aura, algumas pessoas chamam de alma, então, como vocês quiserem denominar. Mas o principal é que não existe só o nosso corpo físico, existe esse campo energético que está ao redor da gente, tá bem? E aí, ao longo da nossa vida, todos nós pensamos, falamos, lidamos com outras pessoas, nos alimentamos, enfim. E quando a gente vive a nossa vida, a gente emite uma energia. A gente exala uma energia e ela vai além do nosso corpo físico. Essa energia é emitida nesses corpos, neste campo energético. E aí a gente vibra aquela energia e, consequentemente, a gente atrai a mesma frequência, tá? Então, por exemplo, se eu estou emitindo a energia X, vamos dar esse nome, tá?
Então, é uma energia do medo, é uma energia da ansiedade, é uma energia da raiva, é uma energia que angustia. Eu tenho pensamentos negativos e eu não cuido disso. Eu não trato isso. Eu estou vibrando numa energia baixa, lá embaixo, tá? Portanto, tudo que for energeticamente compatível com essa vibração baixa vai chegar em mim e vai me atingir de uma forma ou de outra, vai me abalar, né? Então, quando as pessoas me dizem assim, eu sinto que a energia da pessoa me deixa cansado, eu sinto que aquele ambiente me deixa pesado. Por quê? Porque vocês estão na mesma frequência. Então, eu tenho por objetivo fazer aquela pessoa elevar a frequência dela, pois ela elevando os seus pensamentos, a sua forma de ver a vida, cuidando das suas emoções, ela automaticamente não vai deixar aquilo que vibra baixo chegar nela, porque não chega, não é compatível. Então, por isso que eu digo, nós temos os nossos momentos de desespero, de medo, de angústia, de raiva. Nós temos, todos nós temos. E é comum, porque somos seres humanos. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar isso? E não é melhorar isso para o outro. O outro vai se sentir melhor como consequência. Consequência do que eu me sinto de melhor. Da minha qualidade de vida. Então, elevar a vibração não é pelo outro, é por mim. De novo, é amor próprio, é cuidado, é autoestima. Então, nessa parte do elevar a vibração e vibrar alto, vai entrar a nossa responsabilidade. Só existe uma pessoa capaz de elevar a tua vibração e manter ela elevada, que é tu mesmo, né? Eu posso te enviar um reiki que vai elevar a tua vibração? Vai elevar a tua vibração. Mas e quem vai manter ela elevada? As tuas escolhas, os teus pensamentos, o teu cuidado, né? As pequenas práticas do teu dia a dia vão manter ela elevada. Não eu, né? Não é o terapeuta que vai manter ao longo da tua vida. Ele vai te auxiliar a entender como fazer isso, vai te mostrar alguns caminhos para te escolher, vai estar do teu lado, né? Te mostrando que é possível, mas quem vai dar o passo é tu, né? Então essa responsabilidade, ela é tua. A gente tem que estar disposto, gente, para qualquer coisa, para qualquer tipo de cura. Vocês sabem, vocês se relacionam com pessoas, a gente tem que estar disposto a fazer aquilo. E a gente não cria um hábito da noite para o dia. A gente precisa se dedicar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa iniciar a caminhada, né? Por isso que eu costumo dizer que quem marca a sessão de Reiki deu o primeiro passo. Ele é muito importante, mas ele não é o único, né? Eu sempre digo, a gente não trabalha com milagres, né? A gente trabalha com energia. Então, a gente precisa de uma disposição daquela pessoa. Mas é extremamente possível, sim, elevarmos a nossa vibração. E nós não precisamos de coisas milagrosas e mirabolantes e coisas caras para isso, né? Então, por exemplo, tu tá lá percebendo que tu não tá bem, que tu tá vibrando na ansiedade, que tu tá vibrando no estresse, no medo, e tu tem que ter um pouco de autoconhecimento para isso, né? Pra pensar, opa, acho que eu tô exagerando um pouquinho aqui, né? Acho que isso tá me fazendo mal. E aí tu tem que ter a responsabilidade e o pontapé inicial de pensar,
Opa, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar isso. Então eu gosto de correr. Eu vou dar uma corrida, vou dar uma liberada nos hormônios do bem-estar, uns hormônios de prazer e vou dar uma corrida. Vou ir fazer algum esporte, vou ir fazer uma musculação. Isso é autocuidado. E isso eleva a tua energia daqui embaixo, aqui pra cima. Não parece tão difícil, né? Tão milagroso assim, né? E fazer um esporte que tu gosta. Outra coisa. Opa, vou dar uma olhada aqui, uma atenção para esse sentimento. Dói? Dói. Mas liberta, né? Então tu tem que ter esse discernimento. Ai, vou marcar uma sessão com a minha psicóloga. Eu parei, mas agora eu tenho condição de voltar. Não vou deixar chegar muito lá embaixo. Se eu tô me sentindo meio mal, precisando conversar, ou vou fazer uma videochamada para um amigo, ou para minha família, né? Então, ter essa sutileza de perceber e se responsabilizar pela tua cura e pela mudança daquilo que tu quer na tua vida. Isso é muito importante. Existem, como eu falei antes, muitas técnicas que, se tu colocar no teu dia a dia, ajudam sim a elevar a nossa vida, a melhorar a qualidade de vida, a nossa vibração ficar alta. E aí o que é baixo não atinge. Vamos ter problemas? Vamos. Porém, o problema vai estar vibrando aqui e a tua solução vai estar vibrando aqui. Então ela chega de forma mais harmônica. Tu não sofre tanto no processo. E isso eu falo com conhecimento de causa, né? De uma pessoa que vibrou, que obviamente vibra em alguns momentos na ansiedade, mas que vibrou muitos anos na ansiedade e nessa coisa de controlar, né? E hoje, claro, quando eu vejo que eu tô exagerando, eu já volto, faço o reiki, faço as meditações, me reconecto, porque eu sei que é possível viver essa vida com mais qualidade. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. E quando a gente vive uma transformação dessa, a gente quer contar pra todo mundo e fazer todo mundo viver igual. Só que as pessoas têm processos, têm seus tempos, e a gente não pode acelerar o processo do outro. A gente cuida do nosso processo. Então eu fiz uma listinha de coisas que vocês podem colocar em prática na casa de vocês, na vida de vocês, e eu vou simplificar elas da melhor forma possível, né? Porque a gente começa com níveis de dificuldade em tudo. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui na minha listinha é meditação. Parece que tá na moda, né? Uma vez não se ouvia falar de meditação dessa forma aqui no Ocidente, né? Que bom que a gente está aberto a isso, porque é uma técnica maravilhosa. E aí vocês vão me dizer assim, mas eu não consigo meditar, eu já tentei e eu não consigo. Mas o quanto tu tentou? O quanto da tua energia tu te dispôs para aquilo dar certo? É desafiador meditar? É desafiador para quem nunca meditou e para quem medita. Mas é um hábito. Começa devagarinho. Começa colocando uma meditação guiada no YouTube, na TV, no Spotify, no Google. Começa assim. Coloca um fonezinho de ouvido para te concentrar melhor. Obviamente, deixa o teu celular no silencioso, gente. A gente adora mexer no celular. Então, se ele estiver vibrando, é óbvio que a gente vai mexer. Se ele estiver tocando, mais ainda. Então, te ajuda nesse processo. Te entrega nesse processo. Eu tentei, mas... eu tentei mais ou menos. Eu tentei olhando o Instagram. Então, começa lá 5 minutinhos de uma meditação guiada. Respira fundo. Coloca a tua atenção na respiração. Se algum pensamento
que não tem a ver com a meditação vier, tudo bem. Agradece o pensamento e quando tu te der conta, volta para a meditação, né? Então, por exemplo, eu sou a pessoa dos exemplos, né? Tô lá meditando que assim, faz 30 segundos. E aí lá pelas tantas, começa. Tem que apagar a luz. Só 5 minutos, porque daqui meia hora vai chegar o tal cliente. Quando tu te dá conta que tu saiu do foco da meditação, fala contigo mesmo, diz assim, tá, ok, mente, obrigada por me lembrar, eu agradeço, mas agora eu libero esse pensamento e eu vou voltar aqui para minha meditação. Conversa contigo. Olha para dentro de ti. Esse é um grande objetivo da meditação, né? Não é para ser perfeito, é para ser feito. Fica numa posição agradável. Tu não precisa cruzar as pernas e ficar assim o tempo todo. Faz mais simples e vai criando o hábito. Nível 1 de dificuldade e vai aumentando. As coisas vão fluir com mais facilidade. Então, meditação é uma ótima ferramenta para elevação energética, para te vibrar aqui e acalmar essa ansiedade. A segunda coisa que eu coloquei aqui na minha listinha é usar plantas para fazer chás que possam te relaxar, tá? As plantas emitem uma energia maravilhosa, tá? Então pega a plantinha e faz um chá e toma aquele chá e visualiza aquela energia entrando em ti e baixando os teus batimentos cardíacos da ansiedade. Visualiza aquela planta te favorecendo. E aqui digo para vocês darem preferência para plantinha mesmo, tá? Para pegar lá na hortinha da avó, lá no vizinho, né, gente? A gente não mora numa selva de pedra, em Farroupilha, então a gente sabe que as pessoas têm o hábito, né, dessa plantinha no mercado, tem a plantinha também, porque aqueles saquinhos prontos de chá, eles têm muitas coisas e o que menos tem é a planta, né? Então a energia ali já é diferente. Então deem preferência para plantinha que tu gosta, maracujá, alecrim, lavanda, camomila, coloca um melzinho junto. Isso emite uma energia. E tomar aquilo significa que tu tá recebendo aquela energia. E tu vai te acalmar, tá? De novo, conhecimento de causa. Da pessoa que foi pro café, pro batimento cardíaco mais acelerado, pro chá. E sentir os benefícios, tá? Outra coisa bem legal que a gente pode fazer com essas mesmas plantinhas são banhos energéticos. Ano passado, eu fui paraninfa de um 3º ano no ensino médio e eu dei um banho energético para cada um. 2, na verdade. Um de limpeza e um de elevação. Que era para começar o ano de 2020, né? Da melhor forma possível. Espero que dentro da nossa realidade tenham começado, né? Por quê? Ansiedade com vestibular, ansiedade com o Enem, e o que eu vou fazer do meu resto da minha vida? Meu querido, vai tomar um banho energético. Vai que vai te ajudar, né? Então, isso a gente pode fazer. Como é que tu vai fazer esse banho energético? Eu vou te ensinar. Tu pode pegar 1 litro de água e ferver. Depois que ferveu, desligou. Coloca lá um punhado de sal grosso do mercado, do churrasco, tá? Também tem uma energia esse sal, né? Tudo é energia. Esse é uma energia de limpeza muito forte. Coloca lá, vai tomar o teu banho normal, vai limpar, lavar cabeleira, desculpa. E aí, se tu gosta de música, já coloca uma música no início do banho. Já vai, né, liberando o corpo, liberando a mente. Terminou de tomar banho, do pescoço para baixo, pega aquela aguinha com sal grosso e se joga. Pescoço para baixo. Se joga e imagina saindo de ti aquele sentimento que tá te desagradando. Imagina saindo de ti a ansiedade
Imagina ela descendo junto com a água, saindo pela sola do teu pé e entrando lá no ralo do chuveiro. Tu vai te sentir outra pessoa, eu te garanto. Tu pode usar na água também alguma plantinha, um alecrim, uma lavanda, uma cidreira, um eucalipto. Banho de eucalipto. E tem um monte de terreno que tá cheio de eucalipto por aí, tá? Tu pode... Tenho certeza que se o cara tem 3 pés lá de eucalipto, ele vai te deixar pegar um punhadinho pra te levar pra casa tomar um banho, né? Então não é nada milagroso e difícil, tá? É bem simples. Banho de eucalipto é muito bom. E o mesmo esquema, do pescoço pra baixo, ferve a água, coloca o eucalipto do pescoço pra baixo. É legal tu deixar aquela água que tu botou do pescoço pra baixo, deixar penetrar. Então faz antes de dormir, coloca um pijama soltinho e vai deitar com aquela energia no teu corpo. Tu vai ter uma noite ótima de sono e um dia seguinte melhor ainda. Pode fazer e me contar ali nos comentários do vídeo como é que foi esse banho. Outra técnica muito simples e eficaz é também com o sal grosso para proteger energeticamente a tua casa. Copinho com água, um pouquinho de água, 2, 3 dedinhos de sal grosso, coloca atrás da porta da tua casa. Deixa de 3 a 5 dias, coloca fora, faz mais um pouquinho. Faz isso por uma média de 15, 20 dias e me conta se o ambiente da tua casa não vai ficar mais agradável, mais leve. O sal grosso energeticamente protege vibrações baixas. Então ele te ajuda a manter a tua vibração alta. Essa é a lógica. A gente não pode nunca descer a ponto de interferir. Ou, se desceu, aprender a subir. Então não esqueçam disso, tá? Cristais. Falei um pouquinho no primeiro programa, se não me engano, sobre cristais. Estou usando até um aqui de proteção hoje. Os cristais também emitem uma energia e tu pode comprar os cristais nas cidades aqui de Farroupilha mesmo, que vendem esse tipo de coisa, tem bastante. Tu vai lá, as meninas conversam contigo, tu explica exatamente o que tu quer e que elas vão te ajudar. Mas eu vou dar algumas dicas de algum que eu uso, não abro mão, gosto muito. Tenho tanto na minha casa quanto nos atendimentos de reiki, então com as pessoas que me procuram. A ametista, tá? É uma pedrinha lilás, roxa, muito fácil de encontrar, a gente tem muito na nossa região, então a gente compra com facilidade. Ela purifica o ambiente, o corpo, ela transmuta aquilo que não tá bom, né? Então ela absorve uma energia que chegaria em ti, mas não chegou porque ela absorveu, e ela transmuta aquela energia, ela transforma aquilo em uma energia purificada. A turmalina negra, tá? Ela afasta as energias negativas, protege contra ataques espirituais e é uma pedra de proteção pessoal incrível. Então, se tu tá sentindo que tu tá tendo muitos pesadelos, que tu tá sentindo que tu não está sozinho, se tu tá sentindo que tu tá realmente com alguém te acompanhando, turmalina negra, coloca ali dentro do bolso, dentro da bolsa, penduradinho. Ela vai te ajudar, vai ser bem legal. Tem muitas outras, tá? Eu gosto muito de usar, eu costumo dizer que essas são as mais básicas, né, para um geral, né, de ansiedade e de proteção energética. Mas como eu falei, vocês podem ir até as lojas e o pessoal ajuda vocês. Ou me mandem uma mensagem no Instagram, que eu também ajudo, tá? O reiki, né? Que o meu primeiro programa foi só sobre o reiki, como ele funciona, como ele age e como ele vai te ajudar, né? É uma ferramenta incrível. Eu fico feliz e lisonjeada que as pessoas estejam procurando cada vez mais essa energia, quando não comigo, com os meus colegas, porque eu acho que se todo mundo tiver acesso a ela, o mundo vai disparar em evolução. Eu realmente acredito nisso, porque a minha vida aconteceu isso e das pessoas ao meu redor também. Como eu comentei antes, exercícios físicos de toda e qualquer natureza
auxiliam a elevar a nossa vibração. Desde musculação até natação, corrida, yoga. E para mim o yoga aqui tem um itemzinho separado especial, né? Eu sou apaixonada por essa técnica. Essa foi a primeira técnica que me auxiliou no controle da ansiedade. Antes do Reiki, né? As portas desse universo holístico para mim foram abertas com o yoga. E eu trabalhei o yoga com uma professora que me ajudou muito. Eu acho que ela nem faz noção do quanto, né? Ela foi responsável muito por eu me apaixonar por essa técnica. Ela me ensinou muito a me elevar energeticamente em contato com o meu corpo físico. E eu aconselho vocês, se em algum momento da vida de vocês já sentiram curiosidade de conhecer o yoga, vão fazer uma aula, coloquem uma aula no YouTube, se deem essa oportunidade. A conexão com vocês mesmos vai mudar da água para o vinho. É muito benéfico. Foi o que fez por mim. E eu tenho certeza que vai fazer por vocês que têm curiosidade também. O yoga não tem contraindicação, qualquer idade, qualquer gênero. Então, se deem essa oportunidade. Eu separei essas técnicas, né? Foram 8 técnicas que eu falei aqui para vocês, que vocês podem colocar no dia a dia de vocês, de forma simples, de forma agradável e de forma benéfica. Então, eu encerro o meu programa aqui hoje com essas dicas. Eu gosto muito quando vocês interagem comigo. Então, se tu gostou, se tu tem um feedback, se tu tem uma dica, um pedido, se tu tem um problema que tu acha que eu possa te ajudar a solucionar, te ajudar a entender, comenta, me procura, vamos conversar. Eu acho que o bom de trabalhar com a terapia energética não é só ensinar, é aprender. Então, ter essa troca. Te agradeço mais uma vez por ter me escutado, por ter ficado aqui. E a luz que habita em mim saúda a luz que habita em você. Obrigada!